canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa segunda edição desta quarta-feira. Um vídeo um pouco diferente. Peço para vocês deixarem o like no começo do vídeo, que a gente vai conversar e dialogar sobre alguns assuntos importantes aqui, tá? Sigam minha conta pessoal lá no Instagram. E hoje tem rodada de Libertadores pegando fogo. Tem Flamengo, Fluminense, Internacional, Corinthians jogando a vida, podendo ser eliminado já a partir dessa partida hoje na Libertadores. Só jogão. Se você quiser fazer sua aposta, faça lá na 1xBet, que o link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Utilizando o cupom promocional Futebolaço, eles dobram o seu primeiro depósito e você tem bônus até de R$ 1.200. Você não ouviu errado, não. Até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. Beleza? O Futebolaço é com temudo e com o seu no final. Além de apostar e se divertir, você ajuda aqui o meu trabalho. Eu sei que tem uma galera que faz apostas esportivas. Faça lá na 1xBet também, porque aí, se a gente continuar trazendo a galera para poder apostar, a gente mantém nossos patrocinadores, que é fundamental para esse canal continuar de pé aqui, tá? Então, sempre conto com a colaboração de vocês. Dito isso, bom, o Vasco divulgou agora há pouquinho, através do seu grupo de imprensa, que Gabriel Peck será, né, o selecionado para participar da entrevista coletiva amanhã no CT Moacir Barbosa, às 2 da tarde. E o meu vídeo, basicamente, é para discutir algumas coisas com relação à postura e à forma ao qual o Vasco tem decidido se relacionar com os problemas que estão vindo a público. Eu vou explicar para vocês por que eu não acho que o Peck deveria dar entrevista coletiva amanhã, tá? Eu vou trazer para vocês algumas informações aqui e na sequência eu vou discorrer e vou explicar o porquê que eu não gostei quando eu vi o nome do Peck na coletiva. Não pelo Peck, tá? Gosto muito do Peck, dos nossos jogadores do meio para frente, é um dos mais regulares, mas eu acho que o momento do Vasco hoje é um momento de se confrontar e de se conversar com as pessoas que são as responsáveis pelo departamento de futebol. E não era o Peck nesse momento que deveria vir a público. Mas ok, vamos lá. O Andrei e o seu staff já entraram com um processo na justiça contra o Vasco pelo atraso do que o Vasco lhe deve pelo percentual que lhe cabia da transação junto ao Chelsea, tá? Foi muito ventilado essa semana de que o Paulo Brax poderia vir a público e dar uma entrevista coletiva. A não ser que aconteça alguma surpresa, a princípio não teremos coletiva do Paulo Brax. Muitas das vezes, acho legal a postura dele, ele chega antes do horário e bate um papo ali informal com a imprensa e até permite a gente fazer algumas perguntas para ele e ele discorre com a gente. Quanto a isso, eu não tenho que reclamar do Paulo Brax, tá? Então, a gente está vendo, por exemplo, ontem o companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaíno trouxe algumas informações muito importantes de que está tendo um atrito importante entre os representantes do clube associativo, que é o Jorge Salgado e o Roberto Duque Estrada, e o Borges da SAF. O Vasco Associação não está satisfeito com o desempenho e com que o Vasco da Gama SAF tem entregado nesse momento. O Flávio até citou que a próxima reunião, que é em junho, entre os 7 cabeças, que são os representantes do Conselho de Administração da SAF, deve pegar fogo. O Luiz Melo, que foi citado pela torcida organizada da Força Jovem lá no protesto, né, inclusive na fala do Fabinho, que ele é um CEO que participou de uma queda do Vasco, do não acesso e do acesso depois na Bacia das Almas, aí como foi na temporada passada, e agora o clube está na zona de rebaixamento. Tem muita coisa acontecendo. Por exemplo, a questão das compras dos direitos econômicos de outros atletas. Está tendo muito ruído na comunicação agora de que, nesse momento, o Vasco só vai ter dinheiro para pegar jogadores livres no mercado, que o Vasco não vai poder adquirir direitos econômicos. Sendo que o Paulo Brax, lá atrás, naquela primeira entrevista coletiva que ele deu lá em São Januário, que foi até a pergunta que eu fiz para ele de que a torcida estava incomodada, acho que o clube se comunicava pouco, e ele me respondeu que o Vasco não era Big Brother. Vocês lembram desse dia? Nesse mesmo dia, o Paulo frisou de que o Vasco tinha uma grana para investir na primeira janela do ano e era producente separar um recurso para a janela do meio do ano, para se corrigir
eventuais necessidades de rota e também oportunidades de mercado que sempre surgem ao meio do ano. O que a gente vem escutando é que o recurso por agora não tem. Tem uma grana importante para entrar em setembro, e aqui vai um parênteses, né? O pagamento da 777 é programado todo setembro, né? 22, 23, 24 e 25. Por quê? O contrato foi assinado e foi de fato instaurada a SAF do Vasco em setembro, e aí é igual qualquer financiamento que você toma. Você compra um carro lá, assina o contrato dia 15 do mês que vem, chega o primeiro boleto. E é assim, a 777 incorporou a SAF em setembro do ano passado, pimba, botou os 120 milhões lá. Então, todo setembro até 2025 entram os recursos programados aí pela 777. Então, o recurso que vai entrar é em setembro, sendo que a janela ela abre dia 2 de julho e fecha dia 29 ou 30 de julho. São mais ou menos 28 dias de janela. E aí como é que o Vasco vai contratar? Saiu o primeiro nome, Serginho, um atleta que vem livre aí só pagando o salário, de repente alguma luva, isso é a informação a gente não tem. Então, mediante todo esse cenário, temos também informação de que lá naquela reunião que o Paulo Brax foi em abril na França, ele pediu a 777 um adiantamento dessa grana que vai entrar só em setembro para poder investir de novo no futebol, porque sabe que a coisa não está caminhando tão bem. Internamente, o Vasco está insatisfeito com o desempenho, sabe que esse grupo deveria estar entregando um pouco mais, mas também já entenderam as necessidades e de que sim, precisa se reforçar esse grupo em alguns aspectos, em algumas posições prioritariamente. E aqui eu volto ao início da minha fala. Por que que eu tô... e de novo, pelo amor de Deus, não me compreendam mal, é nada contra o PEC. Eu só acho o seguinte, mediante tudo isso que o Vasco está passando, não era o PEC para vir a público a falar. Quem tinha que vir dar uma satisfação da montagem do elenco, do porquê que o time está assim, qual é a expectativa para a janela do meio do ano, tem dinheiro, não tem, esse grupo vai reagir, está satisfeito com o trabalho do treinador, esse grupo vai reagir, não, era o Paulo. O Paulo era para vir a público falar sobre futebol. Mas o que está urgente e gritando, eu acho que a prioridade 1 até é a gestão como um todo da Vasco da Gama SAF. E o principal que deveria ser ouvido nesse momento é o Luiz Melo. É o Luiz Melo. Não esqueçamos que tivemos nessa semana o Vasco entrando na zona de rebaixamento e protesto das organizadas. Tanto na porta da Vasco da Gama SAF, lá no Shopping Metropolitano, como na porta do centro de treinamento. E aí o Gabriel Peck é quem vai vir a público explicar o quê? Aí a gente tem agora os sommelier, os analistas de coletiva, né? A galera que adora cornetar as entrevistas coletivas do Vasco. E agora eu te faço a seguinte pergunta para essa meia dúzia. O que nós da imprensa vamos perguntar pro Gabriel Peck amanhã, mediante o cenário que o Vasco hoje tá? É dele que eu vou cobrar? O time tá mal? É pelo Peck que o Vasco tá na zona de rebaixamento? Eu vou perguntar para ele o quê? Se esse ambiente de fora está atrapalhando o ambiente interno do futebol? É uma pergunta que cabe amanhã. Sim, mas o que eu vou cobrar do PEC amanhã na coletiva? Eu vou perguntar por que ele teve uma queda de rendimento nos últimos jogos, sendo que ele é um dos jogadores mais regulares do Vasco na temporada. Não tem muita coisa para se questionar do PEC. Tem muita coisa importante para ser cobrada nesse momento. Mas era o Luiz Melo, era também o Paulo Brax, né? Um pela administração da Vasco da Gama SAF como um todo, finanças e etc. E o outro pela questão do futebol. O Abel Braga, que disse que o torcedor não ia mais sofrer, poderia também estar numa entrevista coletiva. Apesar dele não ser o treinador, dele não ser o diretor executivo e ele não ser o cara da finança. Ele é apenas um consultor do Barbieri. Ele ajudou a montar o elenco porque ele foi consultado e ele palpitou também, mas numa escala de hierarquia de culpa, Paulo Braga em primeiro, Barbieri em segundo e em terceiro lugar o Abel Braga. E com um percentual pequeno, não dá nem para dividir igualmente entre ambos. E outra, a culpa dos direitos econômicos aí e os acordos não estarem sendo cumpridos não é do Paulo Braga, é da 777, é do Luiz Melo e de quem administra.
Inclusive, quem fica com cara de bunda no mercado é o Paulo, porque é ele que vai negociar com o diretor executivo do outro clube, né, com o vice-presidente de futebol do clube aqui a colar, que vai convencer o jogador, vem pra cá, que a gente vai honrar, não vai ter problema. O empresário é ele que negocia, luva, a forma que vai pagar. Ele recebeu de cima essa orientação, ó, pode negociar assim, pode negociar assado. Então, assim, tem muita coisa acontecendo no Vasco para... numa semana que o Vasco vai fazer um jogo fora de casa contra os principais mandantes do futebol brasileiro, que é o Fortaleza, apesar de nesse momento não vir atravessando um momento muito positivo, há 5 jogos não vence uma partida, não era o PEC. Então amanhã eu estarei lá fazendo o meu papel, vou fazer a pergunta que eu acho que cabe, mas de verdade, contrariado, porque eu acho que quem deveria vir a público agora para falar não era o Gabriel Pec, e nem eram os jogadores. Porque eu acho que dentro de tudo que a gente está discutindo aqui, eu acho que eles são os menos culpados. Porque eu acho que o que o Vasco vem performando em campo é mais falta de opção, de mão de obra, do que propriamente culpa do Barbieri e dos atletas. O Barbieri tem a parcela de culpa dele também. Insiste no 4-3-3, às vezes é incoerente na lista de relacionados. Tem um jogador que atua num jogo, daqui a pouco fica 2 jogos sem ir no banco. Tá aí o Ignaldo, desde o jogo do Fluminense não vai ao banco. O Orelhano que vem entrando bem e não tem uma oportunidade sequer jogo nenhum. O Eric Marcos entra bem no segundo tempo. E o Figueiredo sem jogar bem, ele que é titular 2 jogos consecutivos, ele tem as incoerências dele. Dava para jogar um pouco melhor com esse time. Tudo isso eu entendo, mas falta mão de obra na mão dele também. Ele tem uma parcela de culpa, mas não é toda a culpa dele. Assim como também toda a culpa não é do Paulo Brax. E assim também como a 777 é bem culpada em muita coisa, mas também não é em tudo. Porque ela liberou também 110 milhões para investir e dava para ter montado um time mais organizado e mais coerente. Porque o Vasco tem 2 baita goleiros e não tem um meio campo. O Vasco tem uma zaga talvez com 3 jogadores que se revezem ali, Miranda, Capasso e também o Robson, e o Vasco não tem um primeiro volante fixo. O Vasco tem, por exemplo, o Luca Orediano e o Peck para uma posição, sendo que o Orelhano, que foi o reforço mais caro, fica no banco de reservas e não tem um volante, não tem um meio armador. Então também veio recurso e poderia ser utilizado de uma outra forma. O Capasso foi investido quase 8 milhões nele e ele hoje está no banco. Então tem N situações também que a culpa é partilhada. Não é toda da 777, não é toda do Barax, não é toda do Abel Braga e não é toda do Barbieri. É uma culpa dividida, sendo que nesse momento de pressão, quem está vindo a público falar é um menino para alguns, para outros não, já está há muito tempo no profissional, mas é um atleta de 22, 23 anos que vem performando razoavelmente bem na temporada. Aí, por exemplo, a gente vai cobrar o PEC amanhã? Não, o PEC dá carrinho, dá rabo de arraia, dá voadora. A gente pode perguntar como é que o grupo está lidando com essa pressão, ver protesto, o time de novo na zona de rebaixamento, a expectativa alta, mas o clube na zona de rebaixamento, essa questão financeira, se tem chego para eles, são as coisas que a gente pode cobrar. Mas óbvio que muita coisa talvez ele não vai nem responder, ó, isso aí não é da minha alçada não, isso aí é com o Luiz Melo, isso aí é com o Paulo Brax, e a gente sabe também que tem media training. Vai ter muita coisa que a gente vai perguntar que os jogadores são orientados a responder de forma protocolar. Então eu, particularmente, acho que quem deveria vir a público a falar amanhã não era o PEC, não pelo PEC. O PEC faz uma boa temporada e é um dos jogadores mais regulados da temporada. Não é nada contra ele, até porque tem pouco tempo que o PEC deu uma coletiva. Tem pouquíssimo tempo. Foi o PEC, depois do PEC foi o Jair, depois do Jair foi o Léo e agora é o PEC de novo. Tô pulando aqui pessoas de outras funções, né? O Barbieri deu coletiva, acho que foi isso. Mas o PEC tá vindo a público falar de novo. Enfim, então é isso, galera. Assim eu encerro a nossa segunda edição. Um vídeo aqui de cobrança, de exposição, de insatisfação. Eu acho que não era dessa forma que o Vasco deveria estar conduzindo essa crise, sim, que o Vasco vive nesse momento, mas eu quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e logo mais, pouco depois de 11 da noite, eu chego com a nossa terceira edição. Tamo junto.